Olá, tudo bem com você? Olha só o que eu fiz para minha cozinha. Você quer saber como eu fiz? Então continua assistindo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata Clapes do canal Ideias da Rei e vou mostrar para vocês hoje as ideias que eu tive para repaginar os vidros, os potes de conserva que eu uso na minha cozinha para guardar mantimentos. Eu tinha alguns potes aqui para mantimentos que já tinham as tampas coloridas, porque eu comprei um de cada vez, não comprei todos de uma vez e acabei não encontrando tampas da mesma cor e também as cores não eram das que eu gostava mais. Aí eu acabei resolvendo pintá-los. Eu pintei de dourado e depois eu passei um betume, como vocês veem aqui. Então, gente, essas são as 3 etapas das tampas dos meus vidros. Elas eram cada uma de uma cor, uma laranja, uma verde, aliás, 2 verdes e uma laranja. E aí eu fiz o quê? Pintei de dourado, eu vou mostrar para vocês aqui com tinta spray, e depois eu passei betume da Judéia, para ficar com esse efeito, para ficar de todas da mesma cor. Então, essa que já está pintada de dourado, está seca, para a gente passar o betume e você ver. E essa eu vou pintar agora. Eu vou passar um spray dourado, para ela ficar igual a essa. E depois a gente passa o betume para todas ficarem iguais a essa. Não vai ficar de uma vez, depois tem que dar outra demão. Por isso que eu fiz aqui por etapas, para a gente ir vendo os trabalhos, tá? Então você já vê como eu pintei todas elas. Essa que já tá seca eu vou passar o betume e essa aqui é um trabalho finalizado. A gente tem que tomar cuidado para não passar o spray todo de uma vez, que eu até tentei passar um pouco mais rápido, porque ele faz umas ondinhas de tinta. Então tem que ir passando de pouquinho, várias vezes, para ficar uniforme assim, olha. Senão não fica. Eu tenho um copinho aqui já manchado de vidro que eu uso para fazer o betume, porque ele mancha mesmo. Então eu já uso esse copinho aqui. Eu vou colocar uma parte de betume e uma parte, mais ou menos 1,5 colher, 2 colheres de betume, que eu vou usar porque eu vou usar em outros trabalhos. E a mesma medida de água raiz. A minha água raiz é dessa de lata aqui para pintura de parede. Tem aquelas que vendem desses tamanhos aqui também, das marcas conhecidas, né, de pintura, de artesanato. Eu, como já uso bastante, tem essa daqui. Tem uma espirradinha aqui, né, olha que legal. Então a gente usa água raiz para dissolver. Eu estou usando 1,5 parte de água raiz para dissolver, para ela ficar mais líquida, porque eu quero um trabalho mais clarinho. E a gente usa também buchinha de cozinha, essa buchinha velha de cozinha que eu cortei aqui. A gente vai misturar bem aqui no fundo. Acho que eu vou botar mais água raiz porque ainda está muito forte. Dilui bem. Só umedecer a esponjinha, então vou dar uma secadinha nela. Deixar um paninho aqui para se precisar. E a gente vai passar aqui, ó. Nunca tinha feito isso em plástico, porque essa tampa é de plástico, mas eu achei que ficou até legal. Ficou com um efeito diferente. Você pode fazer efeito madeira se você quiser, fazer uns desenhos assim, tipo. Mas só se você quiser. Vai fazer aqueles nozinhos da madeira. Ainda assim ficou escuro porque eu usei dourado, né? Eu gosto de usar o dourado com o betume, que ele dá esse efeito. Olha só. E essa daqui, assim que secar, eu vou fazer a mesma coisa. São 3 tampas que vão ficar iguais nos vidros.
Eu tinha também 2 potes de palmito desses grandões, que, né, que o pessoal acaba usando em restaurante e descartando. Tem muita gente que descarta, tem muita gente que pode aproveitar. Se você conhece alguém que tem esses potes, já peça. Eu não costumo comprar desse tamanho para o meu uso em casa, então esses eu ganhei. Eu fiz o quê? Eu pintei as tampas dos 2 e também a tampa de um vidro maior que eu uso para pôr espaguete, que é próprio para isso, e estava bem desbotadinha, dá para vocês verem aqui que ela estava, né, ela era prateada, mas ela estava já bem, né, estragadinha, tá velho mesmo. Então eu pintei todas essas 3 tampas de rose gold, com tinta spray rose gold, que eu gosto muito, apesar de a gente não poder exagerar muito no rose gold, senão fica muito cheguei, né? Então só fiz essas 3 tampas. Depois eu coloquei puxadores de madeira que eu achei muito bacanas, porque fazem uma mistura legal junto com a cor. No vidro de palmito, na tampa do vidro de palmito, eu tenho que dar aquela ideia para vocês do que aconteceu. Tem até uns risquinhos em cima da tampa que eu não retoquei porque eu queria finalizar logo o vídeo, depois eu vou dar um retoquezinho, senão ia demorar a secar. O que aconteceu? Eu colei o puxador em cima dessa tampa, em cima de vem no meio da tampa, se bem no meio da tampa, vem uma borrachinha que é própria do vidro, mas a metade dela ela vem colada de um jeito que dá um trabalho para tirar, não sai não, é muito difícil. Então eu tinha colado o puxador em cima dela e não rolou, não ficou legal. Não rola. Então já tô dando a dica para vocês. Vocês vão fazer suas tampas inspiradas nessa, vão aproveitar esses vidros que são joia pra caramba, cabe um monte de mantimento. Faça, mas antes tire aquela borrachinha do meio, porque senão o puxador não fica fixo, não cola direito. E também, como tem um buraquinho ali, se vocês quiserem colocar um puxador com parafusinho, beleza, porque aí fica bem fixo. O meu, depois que eu tirei a borrachinha, ele fixou bem com a cola quente. Então, pode ser a cola quente e pode ser também com um parafusinho, porque ele tem um buraquinho na lata, mas tire aquele miolinho, tá bom? Aí depois que você tirar o miolinho, você pode pintar a lata e depois colocar. Eu preferi colocar o puxador antes de repintar, para não correr o risco da tinta sair junto com cola quente e o puxador, mais uma vez, não ficar fixo. Então, depois eu faço um retoquezinho cobrindo com cuidado o puxador e fica tudo jóia. Feito isso de pintar as tampas, os 3 de cada, né, os 3 potes que tinham tampas coloridas e esses 2 de palmito, mais esse de espaguete, com os puxadores, que são assim, joguinhos que eu fiz diferentes, eu resolvi fazer também uma bandeja. Na verdade, eu tinha aqui a bandeja, que ela já estava faz um tempo aqui, que ela estava revestida com um papel. Na verdade, foi eu que fiz há muito tempo atrás. Ela estava pintada de branco com um papel. Eu pus cola branca e tal, e durou bastante tempo, tava legalzinha. Mas eu queria uma coisa mais legal, combinando com os vidros, com as tampas, com uma coisa mais, né, sóbria, com uma cara mais bacana. Eu queria dar um toque meio colonial para minha cozinha, que é o que eu gosto, colonial, aquele estilo boho, aquele estilo farmhouse que os americanos falam tanto, eu amo. Então vocês vão ver muito aqui nesse canal eu falando disso e fazendo coisas nesse sentido. Foi o que eu queria fazer, então eu fiz aí a bandeja, eu acabei tirando aquele papel, lavando, lixando, passei outra tinta branca porque estava amarelada e parti para o betume, que eu amo de paixão. Betume é tudo, nos meus trabalhos sempre vai ter alguma coisa de betume. Vou deixar aqui um card para vocês verem, que sempre tem alguma coisa no trabalho de betume para vocês acompanharem, tá bom? E o que aconteceu? Eu fiz ele ficar com uma carinha de madeira, olha só. Bom, essa bandeja, eu tinha 3, eu não sei onde foi para a outra. Eu tenho 2 dela e eu fiz essa pinturinha mais ou menos há muito tempo atrás. Já tá bem detonadinho porque ficou na cozinha, cria gordura e tudo mais. Aí tá esse papel colado, então ela vai ser reformada, mudada, para uma bandeja um pouco melhor. A gente vai começar tirando esse papel, limpando e pintando de branco. Esse passo a passo qualquer um pode saber, não preciso mostrar para vocês. Então vamos à parte seguinte. Tirar o papel colado dá muito trabalho para ficar mostrando para vocês. Então aqui, sem papel e já pintada de branco. Ela tem algumas coisinhas aqui que na hora que a gente pôs para secar, depois pintou de branco, ela colou na superfície que tava. Minha luva tá suja de betume, já tá sujando aqui, mas não tem problema porque ela não vai ficar branca assim. Ela vai ficar com cara de madeira com o betume da Judéia, que eu adoro usar nos meus trabalhos.
Vocês podem ver nos outros vídeos. Vou deixar um card aqui de outros trabalhos de betume da Judéia que eu usei. Eu uso uma parte de betume da Judéia e uma parte meia de água raiz. Você pode usar água raiz se tiver, eu tenho dessa. E aí a gente faz com a esponjinha um trabalho de parecer uma madeira, isso aqui. O betume ele seca bem rápido, então a gente vai fazer a parte de baixo primeiro. O efeito madeira, cara, ele tem que ser assim, ó. Fazer os nozinhos da madeira. Pegar um pincelzinho, esses cantinhos que são mais difíceis de chegar. Não é legal, mas a gente vai ter que tentar com um pincelzinho aqui. A madeira normalmente tem aquelas imperfeições, os nozinhos, então, de boa. Olha só o que o betume faz. Ele estraga a luva. Mancha o dedo. Não tem jeito de ficar com a unha arrumada, gente. Depois dos vidros e da bandeja já estarem aí do jeitinho que eu queria, eu fui fazer etiquetas. Tudo bem que o vidro é transparente e dá para eu ver o que tem lá dentro, mas e daí? Eu queria pôr uma etiqueta. E aí eu tinha aqui esse compensado de papelão, que eu já até usei num outro trabalho aqui, que foi um trabalho anterior que eu fiz uma bandeja, que eu amei. Vou deixar o card para vocês aqui desse trabalho, que ficou muito bacana, eu gostei muito mesmo. Esse compensado de papelão eu também encontrei, eu tenho aqui várias placas que eu encontrei do pessoal aqui do condomínio reformando, fui lá, peguei. E aí eu pedi pro meu marido cortar as rodelinhas, da mesma maneira que eu pedi para ele cortar no vídeo anterior, que também já marquei o card para vocês verem. E aí o que acontece? Ele cortou para mim, fez o furinho para fazer as etiquetinhas. Olha só como eu fiz essas etiquetinhas. Bem, gente, depois de eu ter pedido pro meu marido cortar isso aqui, a gente cortou esse compensado aqui, eu não sei como é que chama, é um compensado de papelão que eu encontrei. Acho que alguma pessoa estava fazendo reforma de fundo de armário, é que eles usam para fundo de armário, fundo de gaveta, fundo de, enfim, móvel em geral. Aí eu pedi para ele cortar para mim, porque eu tentei usar e vocês vão ver em outro vídeo também que eu fui fazer rodinhas de madeira. A madeira é pior, essa daqui é um pouco mais fácil de cortar. Eu até cortei para um outro trabalho aqui com estilete, mas para fazer redondinho assim, a gente usou uma serra de boca, é uma que vai na furadeira, né? Eu não sei também o nome daquilo, eu preciso pesquisar. Eu adquiri aí um bocalzinho que você corta redondinho, eu achei sensacional para fazer esse, que vai ser uma etiquetinha. Então a gente vai pintar, para dar uma carinha legal para ele, eu cortei e já fiz o furinho aqui, tá? A gente primeiro fez o furo, lógico, né? Eu coloquei todos, a gente colocou todos assim um em cima do outro, as plaquinhas, para cortar tudo de uma vez
que a serrinha ela dá essa conta, mas primeiro eu fiz o furo, porque se a gente cortasse primeiro, depois fosse fazer o furo, ia dar mais de trabalho. Se eu tivesse um furador potente que furasse esse tipo, porque ele parece madeira, ele é bem duro, ó. É um compensado, eu não sei como chama esse compensado, tipo de papelão. Dá para cortar com estilete, mas é bem duro. Então, eu furei com a furadeira, porque eu não tenho um furador que faça esse trabalho. Agora nós vamos fazer a parte do artesanato, né? Fazer a parte da decoração do negócio. Primeiro eu vou pintar de branco. Eu vou usar tinta PVA e vou pintar de branco dos dois lados e depois a gente faz a diferença. Vou botar a luva. Uma de cada, porque a gente não tá podendo gastar luva, tem pouca luva. Eu tô até pensando em fazer umas luvas caseiras aí com saquinho de supermercado, vou ver se dá certo. Se der certo a gente até posta pra vocês. E aí, ver se fica legal. Mas não vou jogar fora a luva depois de um uso com tão pouca luva no mercado, né? Afinal de contas é só tinta aqui. A gente vai deixar secar. Depois pintar do outro lado e tudo mais. E aqui eu pintei então a parte de trás, né, que faltava, e vou passar depois uma segunda demão, porque eu decidi, em vez de pintar com efeito madeira como eu ia fazer, eu vou deixar eles branquinhos. Vou passar uma segunda demão, depois essas etiquetas vão ficar branquinhas, porque eu vou escrever em preto, e porque a bandeja já tem uma cor aí de madeira, então para não ficar tudo igualzinho, muito, né, escuro, vai ter uma coisa assim um pouco diferente, vocês vão entender depois. Para a segunda demão dessas etiquetas de madeira, eu resolvi passar tinta spray. Vamos ver como fica. Fica mais uniforme sem a marca do pincel. Então, eu vou esperar secar, depois eu faço o outro lado. E depois eu faço com um pincelzinho bem delicado as laterais. E agora é hora de finalizar esse trabalho. Fazendo as plaquinhas, que eu chamei de etiquetinhas, acho melhor chamá-las de plaquinhas, né? Que eu fiz como? Eu passei um fio de sisal com contas, assim, umas contas que parecem uma sementinha, que eu até usei num trabalho anterior, já que tem aqui no meu canal, que eu já marquei também nos cards de hoje. E você pode assistir se você quiser. Eu usei essas contas, passei no fio de sisal, fiz um nozinho de cada lado para prender as contas, prendi nas plaquinhas, fiz a quantidade que eu precisava para todos os vidros, com um fio de tamanho suficiente para passar no pescoço da garrafa, ou para passar no pescoço do vidro, do pote. E aí eu fui escrever nas plaquinhas, eu escrevi com uma caneta permanente, que era o que eu tinha aqui. Eu poderia ter feito também as letras com tinta e pincel, mas eu não tenho assim tanta firmeza na mão para fazer esse tipo de trabalho. Se você tiver, aproveite, faça, use o seu dom. Eu sugiro também etiquetas colantes, autoadesivas, ou você usar com stencil de letras. Aproveite a sua criatividade, faça como você achar melhor e com o que você tiver aí, tá bom? E aí fica a ideia para você de como decorar os seus potes. Eu achei que a minha cozinha ficou com uma cara de armazém, com os potes, os mantimentos todos guardados em lugares individuais, com um aspecto, né, de todos iguais, bonitinhos, que não tinha antes, que era meio bagunçadinho. Vocês podem ver aqui uma foto de como era antes e agora, você vê como ficou, e eu acho que ficou muito melhor. Então, para você fazer alguma coisa com as suas coisas, para você fazer alguma coisa na sua cozinha, na sua casa, qualquer parte da sua casa, você pode reaproveitar vidros, potes, latas, o que você tiver na sua casa
e dar uma cara nova. E com uma cara nova, fica parecendo novo. E você não precisa gastar tanto para decorar, para deixar bonito, para deixar organizado, que é o que a gente pretende sempre aqui nesse canal. Organização, faça você mesmo, ideias, reaproveitamento, não jogue fora coisas que você pensava que não serviam para nada. E às vezes você só precisa dar um retoque, uma cara nova. Você já se inscreveu no canal? Não perca mais tempo, se inscreva. Toque o sininho, vem logo aí mais vídeos com mais ideias para você. Deixa o seu joinha, curta. Eu quero saber qual vídeo você curte mais, para saber as ideias que vocês gostam mais. Aliás, não esqueça de comentar. Deixa o seu comentário para eu saber qual tipo de vídeo você gosta mais. Eu quero saber, eu vou trazer o que eu puder para aquilo que vocês estão querendo ver. Tá bom? Aproveite, participe também das minhas redes sociais que ficam aqui marcadas na descrição do vídeo. Pode chegar lá, pode mandar uma foto se você fez alguma coisa com a ideia que eu dei. Manda uma foto do que você fez, eu quero ver, eu quero saber se a minha ideia foi legal e fez você aproveitar alguma coisa, tá bom? Participe, fique sempre junto com a gente, tem 2 vídeos por semana e eu te espero para o próximo. Tchau, tchau!